Meus pais favoreceram tanto minha irmã gêmea que gastaram o fundo do meu casamento com ela, então eu os cortei depois de rejeitar a demanda egoísta da minha mãe. Eu, 23 anos, tenho uma irmã gêmea chamada Alison com quem não tenho um bom relacionamento. Na verdade, nem estou em termos de fala com ela e nem com meus pais. Costumávamos pelo menos conversar, apesar da forma como fui tratada no passado, mas nos últimos 2 anos mantive distância e eles também não se preocuparam em me procurar até recentemente. Alison é 12 minutos mais velha que eu e, por padrão, a filha de ouro, porque é mais velha. Meus pais só queriam um filho, porque era isso que tinham planejado e não tinham meios para criar 2. Mas quando descobriram já era tarde demais e minha mãe não quis arriscar nada. Descobri isso por volta do ensino médio por meio do meu tio bêbado em uma festa de ação de graças e foi praticamente o dia em que parei de tentar conquistar meus pais. Eles fizeram a coisa mais natural que alguém nessas circunstâncias poderia fazer. Deram à luz 2 filhos e decidiram que apenas um deles seria amado. Aconteceu de ser Alison e não eu, desde quando éramos crianças. A rivalidade entre mim e Alison era insana. Tudo que ela fazia, eu tentava fazer melhor apenas para impressionar nossos pais. Mas eles pareciam me odiar mais por superar a filha de ouro deles. E sendo honesta, Alison realmente não estava interessada em ser melhor do que eu. Ela só queria que as pessoas a validassem. Então fingia se importar com a competição que tínhamos. Admito que ela era boa em manipulação e fazia as pessoas acreditarem que realmente se sentia magoada quando eu fazia as coisas melhor. O que levava muitas pessoas a validarem seus sentimentos e me menosprezarem para que ela se sentisse melhor. Essas pessoas incluíam meus pais, alguns de nossos parentes e até algumas pessoas do ensino médio. Então, para concluir, o que eu ganhei da competição foram boas notas e muitas atividades extracurriculares para ser melhor que minha irmã. E o que ela ganhou com isso foi a atenção, validação e simpatia dos meus pais e de outras pessoas, porque eu claramente era vilã por fazê-la se sentir inferior. Olhando para trás, não acho que trocaria isso, mas com certeza gostaria de esfregar isso na cara dela mais do que fiz na época. Então, 2 anos atrás, celebramos nosso aniversário de 21 anos. Ambos já havíamos nos formado. Ela se formou em uma faculdade comum, mas eu me formei em uma das melhores escolas de negócios do estado. Não só isso, fui oradora da turma e estava com uma bolsa de estudos, o que significava que meus pais economizaram bastante com minha educação. Podem me chamar de louca, mas eu realmente esperava que meus pais ficassem felizes com isso. Eles não ficaram e apenas prestaram atenção em Alison e no futuro dela, porque ela mal tinha conseguido passar. Nós duas tínhamos voltado para casa, mas enquanto eu já estava trabalhando em casa como estagiária em uma empresa, Alison ainda estava procurando emprego e sendo rejeitada em todos os lugares. Meus pais se importavam mais com isso e nem sequer se deram ao trabalho de me parabenizar ou qualquer coisa. Não posso dizer que fiquei surpresa, mas com certeza fiquei desapontada. Tentei esconder meus sentimentos porque na época, ainda estava morando com meus pais e não tinha economizado o suficiente para me mudar ainda, então decidi que apenas manteria a boca fechada sobre meus sentimentos. Mas, depois do nosso 21º aniversário, eu simplesmente não consegui mais. Esperava que eles fizessem algo grande para nós, mas, no dia anterior ao nosso aniversário, descobri que todos tinham me deixado sozinha em casa e tudo o que deixaram para mim foi um bilhete dizendo que estavam indo para a praia com Alison e seus amigos e que voltariam em alguns dias. Ainda me lembro de me sentir absolutamente arrasada quando li aquele bilhete, porque eles tinham levado Alison e seus amigos para uma viagem à praia enquanto tudo o que eu ganhei foi um bilhete de feliz aniversário e um vale-presente de $50. Muitas coisas na minha infância foram injustas, mas foi aí que eu tracei o limite. Foi tão extremamente decepcionante e cruel da parte deles que decidi me mudar naquele dia e nunca mais olhar para trás. Tinha alguns amigos dispostos a me deixar ficar com eles até eu encontrar um lugar meu e pudesse pagar, o que não levaria muito tempo, porque a empresa em que eu estava estagiando provavelmente me contrataria após o término do estágio. Então, eu só precisava de um lugar para morar por, no máximo, 2 meses. Arrumei minhas coisas e me mudei para a casa de um amigo meu sem contar para meus pais ou minha irmã, e nunca mais olhei para trás. Eles também não sentiram minha falta o suficiente para me pedir para voltar. Eles me ligaram no meu aniversário, no dia seguinte à minha mudança, mas não para me desejar feliz aniversário, queriam me dizer que eles estariam de volta em breve, e disseram que eu provavelmente deveria chamar um encanador para consertar a torneira. Eu disse a eles que não estava mais morando em casa e que havia me mudado, pensando que pelo menos essa informação geraria alguma reação deles, mas não tive sorte. Meus pais pareceram bem com isso e Alison não se importou, então foi isso. Aquela foi a última vez que tive uma conversa adequada com minha família. Desde então, não voltei para vê-los e também não ouvi falar deles. Ouvi falar de Alison algumas vezes por meio de amigos e foi assim que me mantive atualizada sobre a vida dela, mas é só isso. Eles não sabiam nada sobre meus pais e meus pais não sabiam nada sobre mim. Trabalhei duro nos últimos 2 anos e agora tenho um lugar só meu. Não é uma mansão, mas é um apartamento legal em um bom bairro. O aluguel é acessível com minha renda, o que é
ótimo porque a maioria das pessoas da minha idade não conseguiu chegar aqui tão rapidamente. Estou feliz com o rumo que minha vida tomou e fiz o meu melhor para manter minha família fora da minha cabeça. Sei que Alison se casou há alguns meses com um empresário quase 10 anos mais velho que ela e agora está vivendo a vida na Califórnia. Achei que tudo estava bem com minha família. Mas há 2 dias recebi uma ligação do meu tio dizendo que eu precisava visitar meus pais rapidamente porque eles haviam sofrido um grave acidente de carro e queriam me ver. Corri para o hospital o mais rápido que pude porque, claro, não sou tão insensível. Ao chegar, descobri que eles já estavam no hospital há alguns dias e estavam se recuperando dos ferimentos. Um caminhão havia batido no carro deles e eles sobreviveram, mas com ferimentos graves. Eles não tinham seguro de saúde porque meu pai sempre acreditou que se cuidássemos de nós mesmos, não precisaríamos de hospital. O que é de longe uma das ideias mais idiotas que já ouvi. Eles primeiro contataram minha irmã, mas ela disse que não iria voltar e nem iria ajudá-los. Aparentemente, era indelicado da parte dos nossos pais pedir ajuda financeira ao rico genro tão pouco tempo depois do casamento, e ela não queria parecer uma interesseira para o marido. Ela também não queria voltar de avião porque não podia simplesmente abandonar sua casa e seus 2 filhos, que nem eram dela, eram filhos do marido de um casamento anterior, mas ela estava ocupada demais fingindo ser a família feliz com a família do marido para vir ver seus próprios pais no hospital após um terrível acidente de carro. Mas mesmo que quisesse, ela não poderia ter ajudado com as contas porque se o marido não estivesse lá para ela não teria condições de pagar nem mesmo as passagens de avião de volta para casa, visto que ela é apenas uma dona de casa agora, cuidando de crianças que nem são dela. Tanto faz ser a filha favorita e a filha de ouro. Eu não podia acreditar que eles não tiveram a decência de me ligar primeiro, mas ficou ainda mais irritante quando meu tio disse que meus pais agora queriam que eu cobrisse as despesas médicas deles. É obviamente uma quantia enorme e vai levar muito tempo para me recuperar de uma perda financeira assim. Não quero ter que gastar tanto, especialmente com pessoas que nunca se importaram comigo ou me mostraram qualquer amor durante toda a minha vida. Sei que eles têm outros familiares para cuidar deles, e mesmo que eu não pague, alguém mais o fará. Só que provavelmente será mais humilhante para eles aceitar dinheiro de outros e definitivamente terão que devolver o dinheiro muito mais rápido do que teriam que devolver o dinheiro para mim. Pelo menos foi o que eles me disseram ao pedir que eu cobrisse as contas. Até prometeram que eu teria o dinheiro de volta em pouco tempo. Então, eu não sei. Estou em uma situação difícil agora. Posso humilhar meus pais recusando-me a pagar as contas médicas deles e cuidar de mim mesma, ou posso pagar por eles, perder meu próprio dinheiro e depois ficar esperando que me devolvam essa quantia. Para ser totalmente honesta, não estou inclinada a pagar por eles de jeito nenhum. Não falamos nos últimos 2 anos e as coisas sempre foram ruins entre mim e minha família desde que me lembro. Eles são praticamente estranhos para mim agora, então não me sinto muito compelida a ajudá-los neste momento. Mas isso significaria que não sou melhor que Alison, o que seria péssimo. Então, eu sou a idiota por não querer ajudar meus pais a pagar as contas do hospital depois que eles sofreram um grave acidente de carro. Atualização 1. Oi pessoal, decidi não ajudar meus pais. Foi uma decisão muito difícil de tomar, mas, para ser honesta, eu sabia que as contas deles seriam cuidadas, então eles não tinham nada a temer. Eles só me pediram porque não queriam pedir a outros parentes e estavam sendo muito egoístas. Ainda não contei para eles, porque como você diz à sua família que não vai ajudar seus pais a cobrir as despesas médicas depois que eles sofreram um acidente tão terrível? Já se passaram quase 5 dias desde que os encontrei e depois de ler os comentários, percebi que ainda estava inconscientemente competindo com Alison. Ela não ajudou nossos pais, então senti a necessidade de assumir a responsabilidade e provar que era a filha melhor ou algo assim. Acho que nunca serei capaz de me livrar dessa velha competitividade. Não importa o quanto eu tente, isso é apenas quem eu sou agora. A maioria dos comentários dizia que era estúpido da parte dos meus pais não terem seguro de saúde, e eu concordo. Foi realmente estúpido do meu pai desencorajar isso, e se eu fizesse parte da vida deles, teria certeza de que ele teria seguro. Ele nem tinha seguro do carro porque achava que era um ótimo motorista. Eles tiveram sorte de o acidente ter sido culpa do motorista do caminhão, porque caso contrário, o custo dos reparos do carro também sairia do próprio bolso. Falando sobre a situação financeira deles, que muitos de vocês perguntaram, para concluir, diria que meus pais estão bem. Eles não são ricos, nem pobres. Meu pai é chefe de vendas na empresa em que trabalha e minha mãe trabalha em RH, mas em uma empresa menor. A renda combinada deles é suficiente para eles, e como não precisam mais me sustentar nem a Alison, diria que tem o suficiente. Quando estávamos crescendo, Alison e eu não precisávamos nos preocupar com dinheiro, mas claro que também não podíamos viver de forma extravagante. Estávamos no meio, e ainda estamos, mas não consigo entender por que meus pais não podem pagar as contas sozinhos. Se eles podem pedir dinheiro emprestado, mas prometem devolver o dinheiro eventualmente, então, certamente podem pagar as contas sozinhos. Eles também não me disseram o motivo e não acho que conseguirei descobrir isso depois. Atualização 2.
Contei aos meus pais que não vou cobrir as despesas deles. Eles têm me ligado na última semana e ontem finalmente percebi que não podia simplesmente ignorá-los e deixar isso continuar até que saíssem do hospital. Então, atendi as ligações e disse a eles que havia pensado sobre isso e não achava, sentindo a necessidade de ajudá-los. Como esperado, eles não aceitaram muito bem e ficaram muito zangados com isso. Minha mãe começou a me atacar e gritou comigo o mais alto que pôde, considerando suas costelas quebradas. Me chamou de ingrata e outras coisas do tipo, o de sempre. Meu pai apenas disse que eu não era mais filha deles e desligou a ligação depois que minha mãe terminou de gritar comigo. Não doeu da forma que eu pensei que doeria, porque eu já não era filha deles há muito tempo. Quero dizer, eu não consigo nem lembrar a última vez que me senti amada pelos meus pais e eles não falaram comigo de propósito ou se preocuparam comigo durante 2 anos só porque me mudei, depois de terem me ignorado em um aniversário importante. Então, eu nunca tive paz de verdade. Vou continuar levando minha vida do jeito que estava nos últimos 2 anos e provavelmente até antes disso. Isso não faz tanta diferença para mim como meus pais pensaram que faria. Infelizmente, meu tio me ligou depois da ligação com meus pais para me dar outra bronca, mas desliguei após os primeiros segundos porque não precisava ouvir isso de outras pessoas também. Eles podiam pensar o que quisessem sobre mim, isso simplesmente não importava mais para mim neste ponto. Meu tio então me enviou uma mensagem de texto para me informar que ainda tinham outros familiares para conseguir o dinheiro e que, como chegou a esse ponto, meus pais decidiram usar o dinheiro que haviam reservado para o nosso casamento. Eles já tinham gastado mais da metade do fundo de casamento no casamento de Alison, e o pouco dinheiro que restou depois disso, eles gastaram em uma viagem à Europa. Por isso agora quase não tinham mais economias e é por isso que não podiam pagar por si mesmos. Então, o mistério resolvido. Claro que meu tio me contou tudo para me fazer sentir mal, mas tudo o que senti foi alívio por não ter gasto meu dinheiro suado nas contas médicas dos meus pais. Eles gastaram suas próprias economias de forma irresponsável, e isso não foi minha culpa. O fato de não terem seguro por causa de suas crenças delirantes também não foi minha culpa. Agora, eles podem pedir dinheiro emprestado aos parentes ou ir para o inferno, mas eu não vou dar nada a eles. Eles não têm mais direito a nada que seja meu, nem meu tempo e definitivamente não meu dinheiro. Atualização 3. Olá, algo muito estranho aconteceu hoje e preciso desabafar. Eu não tenho capacidade de contar aos meus amigos sobre o que tem acontecido comigo, porque a maioria das pessoas que conheço agora não me conhece há muito tempo e não acho que quero revelar nada sobre meu histórico com minha família para essas pessoas agora. Então o Reddit é tudo que eu tenho. Enfim, já fazendo há quase 2 semanas desde a última vez que falei com meus pais. Algumas horas atrás, no fim da tarde, Alison apareceu na minha casa e fiquei surpresa com a visita repentina dela. Primeiro porque eu não achava que ela soubesse onde eu estava morando, mas um dos nossos velhos amigos do ensino médio contou a ela o bairro em que eu morava e ela fez algumas perguntas para descobrir exatamente onde eu estava, o que foi um grande esforço para ela empreender só para me encontrar. Ela também está com uma aparência e comportamento muito diferentes do que eu me lembrava. Ela se tornou mais refinada e sofisticada, eu acho, e essa foi uma grande diferença porque antes, ela falava como se ainda estivesse no ensino médio, mas agora ela soa mais feminina de alguma forma e até se comporta melhor. O jeito de se vestir mudou, as joias que usa mudaram e até a maquiagem. Na verdade, parecia que eu nem estava falando com a Alison hoje. Tudo sobre ela envelheceu de repente, mas uma coisa que não mudou é como ela é como pessoa. Acho que você não pode maquiar seu coração e dizer às pessoas para chamá-lo de Senhora Davis, como ela fez consigo mesma. A personalidade e as crenças dela não passaram por nenhuma renovação, com certeza. Eu a deixei entrar depois que ela bateu na minha porta e fiquei realmente surpresa ao vê-la, mas também estava curiosa para saber por que ela veio. Então decidi conversar com ela. Depois de uma conversa fiada sobre a vida dela, onde ela me contou tudo o que estava fazendo sem ser solicitada, e se gabou de como a vida dela era fabulosa como dona de casa de 2 filhos pequenos casada com um homem rico, sem nada com que se preocupar, exceto com suas cutículas, esperei que ela chegasse ao ponto, enquanto acenava educadamente com a cabeça durante seu discurso entediante sobre como ser uma dona de casa tradicional era maravilhosamente subestimado. Ela até me aconselhou a fazer o mesmo, então eu realmente não podia esperar que ela terminasse de falar sobre coisas irrelevantes e chegasse logo ao ponto, o que ela fez depois de cerca de 15 minutos falando sobre a vida dela. Ela me disse que voltou para cá por conta própria, porque nossos pais aparentemente estavam implorando para ela ir vê-los após o acidente. Eles não queriam o dinheiro dela, apenas queriam que ela estivesse lá para eles. Então, depois de 2 semanas, ela finalmente voltou e achou que deveria vir me ver também para podermos enterrar o machado de guerra. Até aí tudo bem, mas então ela começou a reclamar de como nossos pais estavam sendo carentes e que estavam desrespeitando a nova família dela. Ela continuou falando sobre como teve que abandonar seus 2 bebês com a babá só para poder visitá-los e que odiava nossos pais por fazê-la escolher entre eles e os filhos dela. Nunca conseguirei entender porque exatamente
exatamente ela continua se referindo a eles como seus filhos, quando obviamente não são. Ela me contou muito sobre o casamento e o marido dela, mesmo sem eu ter perguntado, e pelo que entendi, o cara com quem ela se casou provavelmente só se casou com ela para aumentar suas chances de conseguir pelo menos a custódia parcial dos filhos, o que ele conseguiu, mas ela achava que ele realmente a amava ou algo assim. Ele estava na batalha pela custódia há bastante tempo e como ele era um empresário em tempo integral, não tinha tempo suficiente para dedicar aos filhos. A ex-esposa dele estava usando isso contra ele, mas então ele anunciou que estava noivo e se casaria assim que o divórcio saísse, e isso mudou o jogo a favor dele. Alison me contou tudo isso enquanto se gabava de como ela havia salvado aquelas crianças, mas para mim parecia que o marido dela a havia usado. Eles não se conheciam há mais de um ano quando ele a pediu em casamento, então estava muito claro que ele não estava apaixonado por ela. Ninguém se apaixona tão rapidamente, especialmente depois de um divórcio, mas ela parecia felizmente alheia a isso, ou talvez ela soubesse que ele não a amava, mas estava disposta a ignorar isso por causa do grande saldo bancário, e estava bem em ser uma babá glorificada para os filhos do marido. Além disso, ela estava brava com nossos próprios pais por quererem que ela estivesse ao lado deles depois que eles haviam sofrido um acidente tão terrível, tiveram um acidente tão grave, porque de alguma forma isso estava tirando o tempo dela com sua nova família, que consistia em um marido que provavelmente nem a amava muito e 2 filhos que não tinham nenhuma relação com ela e estavam tão bem com a babá quanto com ela. Se a palavra ingrata tivesse um rosto, seria o de Alison. Eu mesma não sou fã dos meus pais, mas honestamente, quando ela falava sobre como eles estavam sendo carentes, eu mal podia acreditar que essa era a garota por quem eles me rejeitaram repetidamente. Então ela chegou ao ponto de sua visita e me disse que estaria indo embora em 2 dias. Ela prometeu à mamãe e ao papai que ficaria pelo menos um mês, mas afirmou que já estava entediada de ouvir eles falarem sobre o acidente e como tiveram a pior experiência de suas vidas pela 10ª vez e precisava voltar para casa logo. Então, agora ela queria que eu me reconciliasse com eles e tomasse o lugar dela, porque ela não queria sentir a culpa de saber que havia abandonado nossos pais quando eles precisavam que ela estivesse lá para eles. Ela não sabia que eles me cortaram novamente porque eu recusei ajudá-los com as contas, provavelmente porque eles não falam sobre mim ou sequer pensam em mim. Então não mencionaram isso para Alison. Ela veio aqui porque queria minha simpatia por ter que lidar com nossos pais e por ter abandonado sua família e agora queria usar essa simpatia para o próprio benefício e me fazer entrar no lugar dela e ser o apoio emocional dos nossos pais porque ela não se sentia à altura da tarefa. Era a clássica manipulação de Alison, mas eu conhecia isso muito bem e não caí. Também não tinha intenção de dizer a ela enquanto estava na minha casa, o que inevitavelmente levaria a uma briga, então eu disse que tentaria, mas sei que não vou. Ela foi embora depois de me pedir para manter contato, mas nós duas sabemos que ela não quis dizer isso. Na verdade, fiquei feliz em vê-la partir porque, além de ser uma pessoa terrível e narcisista, ela também era muito chata para conversar. Eu mal conseguia dizer uma palavra enquanto ela falava sem parar sobre sua vida desinteressante na Califórnia. Basicamente, a vida dela gira em torno de festas, seus enteados e seu marido. Ela acha que está vivendo a vida, mas eu achei muito triste, já que claramente o marido dela não a ama e seus filhos passam metade do tempo com a mãe biológica. Então é claro que eles vão preferir a mãe biológica a Alison, e provavelmente já o fazem, pelo que eu vi. Dói, mas tudo bem, porque essa é a vida que ela escolheu para si mesma, e a vida que eu escolho para mim é uma que está muito, muito longe da minha família, porque eles realmente não merecem nem 1% da minha atenção ou simpatia. Se hoje me ensinou algo, foi que eu estava certa em me distanciar dos meus pais e da minha irmã, porque não quero fazer parte da vida dessas pessoas. Eles são incrivelmente egoístas e cruéis e duvido muito que sejam capazes de pensar em alguém além de si mesmos, especialmente Alison. Tenho vergonha de ser até mesmo parente dessas pessoas, honestamente. Pelo menos agora consegui cortar os laços com todos eles de uma vez por todas e não é provável que eles consigam entrar em contato comigo tão cedo. Bloqueei Alison assim que ela saiu e já tinha bloqueado meus pais e outros parentes há alguns dias, então acho que estou segura de ser incomodada pela minha família pelo menos no futuro próximo. Rezo para que eles não entrem em contato comigo depois disso, porque estou muito melhor sem eles.